meus amigos, tudo bem com vocês? Chegamos em mais um capítulo do nosso Desafio 20 Dias do Visão, deste livro maravilhoso. E neste capítulo, então, eles vão resumir como que ficou, primeiramente, sistematizado essas reuniões desobsessivas ali entre os encarnados, participantes e funcionários da clínica. Então eles vão dizer que essas reuniões obsessivas serão uma vez por semana, sendo que durante a semana também terão 2 estudos, um do Livro dos Espíritos e outro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, através desses estudos, dessas leituras edificantes, eles vão fazer juntamente com os enfermos, aqueles que, logicamente, quiserem se sentirem à vontade de participarem desses estudos, e também terão aplicação de passes diariamente nos enfermos. E antes desses passes, eles também pegam algum livro assim para leitura rápida. Então é basicamente essa estrutura que se viu formada a nível dos encarnados que trabalham na clínica psiquiátrica. Vamos comentar também rapidamente a respeito da mãe, da genitora do Dr. Norberto, que é o diretor da clínica, e vai dizer que quando encarnada ela trabalhou muito dentro da clínica em prol do espiritismo. É um espírito mais evoluído e que sempre manteve a sua família, os seus filhos dentro do espiritismo. E é por isso que Norberto hoje, diretor da clínica, é tão envolvido, tão sério com a mediunidade, com o espiritismo e com as funções lá dentro da clínica. E o que é muito legal que eles vão falar dela é que ela, obviamente, depois de desencarnar, continuou trabalhando, continuou dentro do movimento de auxiliar as pessoas. E aí vão nos dizer que na espiritualidade ela juntou um grupo de idosas amigas desencarnadas e passou então a auxiliá-las. E, logicamente, esse grupo é um grupo de idosas desencarnadas, mas também tem um grupo de idosas encarnadas, que também são amigas, e que elas fazem, então, essa correlação, esse auxílio, tanto no plano espiritual quanto no plano material. Assim como ela realiza trabalho também para outras entidades perante a espiritualidade. E principalmente o que ficou marcante é que esses trabalhos são então supervisionados, vamos assim dizer, por Anália Franco. Sim, Anália Franco, para quem não sabe, ela, quando encarnada, ela é muito conhecida por praticar obras assistenciais. Só para vocês terem uma ideia, quando encarnada, ela fundou mais de 60 escolas, 23 lares de crianças órfãs e mais um monte de outras coisas. Então, vejam a figura de Anália Franco, o quão importante. Posteriormente a isso, Dr. Juliano Moreira vai proferir algumas palavras a respeito das experiências dele pós-morte, como é que foi essa parte tormentosa que a gente chama de erraticidade, quando o espírito fica perdido, não sabendo o que está acontecendo com ele, aonde ele está, aonde estão as pessoas, o que aconteceu, o que ele está sentindo. Vai dizer então que passou por momentos difíceis, passou pelas trevas, via aqueles espíritos se debatendo, suplicando, e estava realmente tormentoso. Porque, obviamente, ele era materialista, como nós vimos durante todo o nosso estudo desses capítulos, então ele não estava entendendo a situação. Até que ele escuta alguém te chamar pelo nome, ele percebe que é a voz da sua mãe. E aí ele vem na cabeça sobre as vezes que ela o ensinava a orar, Pai Nosso. E aí ele começa então a pensar no Pai Nosso, quando então ele através do seu pensamento, ele é encaminhado, entra naquele sono reparador, e depois, quando ele acorda, ele fala que é muito parecido com a Terra, até fica ainda, será que eu morri? Não, que ele está num leito ao lado da mãe dele e ao lado de um senhor que ele diz que é um renomado médico, humanitário, professor de medicina, que vai lhe dizer então que a morte não existe, em outras palavras, que ele está vivo, que ele acordou para a verdadeira vida, que o que morre é só o corpo. E aí ele diz então, desse despertar, o quão maravilhoso e importante foi para ele toda essa situação.
muito embora ele tenha passado por essa situação também de perturbação, de ficar então perdido. E aí nossos amigos vão acompanhar outra reunião do departamento espiritual. Dessa vez não vai ser reunião desobsessiva, será então a leitura e exposição de alguns temas das obras básicas, que nem nós dissemos no início do capítulo. Então eles vão ler e eles vão deixando aberto a qualquer enfermo que queira participar. Então é bem espontâneo. Eles proferem então a leitura, fazem a prece e no final eles aplicam os passes. E eles vão então, os amigos espirituais, acompanhando. Ao final dessa reunião, então, o Dr. Inácio Ferreira vai dizer a seus amigos espirituais ali, seus colegas de equipe, que o trabalho deles ali dentro da clínica estava quase finalizando. Porque já estava instalado, então, o departamento espiritual, ele já estava acompanhando e diz que, obviamente, a espiritualidade amiga sempre estará amparando e auxiliando de longe, mas que já estava terminado, já estava feito o trabalho e eles partiriam então, né, cada um para os outros trabalhos que deveriam fazer. Mas que ainda não tinha acabado, né? O Bruno até vai agradecer mais uma vez todo o auxílio que eles prestaram ali dentro da clínica e diz que a partir daquele momento eles terão ligação direta com o Sanatório Esperança, que é comandado pelo Eurípides Barçanufo, que nem nós vimos também nos outros capítulos. Mas, mais uma vez, Inácio vai falar assim, bom, estamos finalizando, mas ainda não finalizamos a nossa missão aqui. E eles começam, então, a dar uma andada pela clínica, a analisar os enfermos, as enfermarias, os funcionários e, observarem ali os espíritos que ali estão presentes. Até que Petitinga vai dizer, vamos observar aquele irmão enfermo. Vejam como ele está sendo obsediado. Eles passam a observar então. E ele vai dizer uma parte muito legal que eu vou frisar aqui para nós. Somos o nível moral que atingimos. Enquanto preservamos as heranças do primitivismo animal, naquele seu momento valiosas, hoje, porém, prejudiciais, somos escravos de paixões e de sentimentos que mais trabalham pelo corpo do que pelo ser que dele se reveste. E aí eles vão observar esse enfermo e Petitinga vai dizer que, em outra vida, quando encarnado, ele abusou sexualmente de uma jovem e depois a largou à própria sorte. Isso, obviamente, esse abuso atormentou a mente dela durante toda a sua vida, até o seu desencarne. Sendo que depois do seu desencarne, como somos imortais, ela continuou ainda sofrendo com aquela situação, revivendo aquele momento e por conta desse sofrimento sempre se manteve conectada a nível de pensamento com o seu algoz. E isso ela nunca percebeu até agora, ainda não percebe que isso faz mal. E ela não consegue, então, tirar esse desejo de vingança dentro dela e se mantém conectada. E até interessante que o Petitinga vai comparar com o seguinte, o possuidor de culpa é como se fosse uma tomada psíquica. E a outra pessoa que é a vítima, que sofreu com a atitude do seu algoz, é como se fosse um plug, então encaixa a tomada no plug. Isso a nível psíquico e fluídico. E aí Petitinga vai pedir permissão de Inácio para ele demonstrar uma coisa para os amigos. Então ele baixou sua frequência vibratória primeiramente para estar no mesmo nível deles e começou a se condensar perispiritualmente para se mostrar visível para aqueles dois, o encarnado e a que está desencarnada obsediando. E aí qual que é a reação deles? Os dois ficam surpresos e chocados e ficam com medo. Ela foge e ele começa a gritar, falando que viu o demônio e tudo mais. Aos poucos ele vai acalmando, depois ele vai perguntar, mas você é o anjo que veio me salvar? Você veio me salvar? E aí Petitinga vai falar, não, eu não sou anjo, eu sou seu irmão que te ama e eu quero te ajudar sim. Quero que você saia dessa. Mas eles vão dizer que a ignorância dos dois espíritos acerca do mundo espiritual e da imortalidade é tanta que eles não conseguem ainda compreender o que está se passando.
Então fica difícil deles esclarecerem. Mas eles já deixam combinado que na próxima reunião desobsessiva eles vão evocar essa menina, né, que está obsediando, para então tentar esclarecê-la. E o enfermo que está encarnado aceita então auxílio, em tese, do Pititinga, e também através das vibrações, das energias, ele entra naquele sono reparador. E por fim, Manuel Filomeno vai perguntar por que ele estava observando aqueles espíritos, e Pititinga vai dizer que aqueles espíritos chamou a atenção dele desde o início, né, quando eles frequentaram a clínica, e ele então foi pesquisar a fundo os históricos perispirituais dele e descobriu toda essa história dessa ligação. E aí, finalizando o capítulo, ele vai nos trazer então grandes lições a respeito do sexo desvairado, que o sexo é uma grande energia fluídica trocada entre as pessoas, é uma energia, né, carnal, que muitas vezes, se não nos cuidarmos, pode nos levar a grandes obsessões, a grandes apegos carnais e materiais. E até ele vai nos dizer: enquanto as criaturas utilizarem-se do sexo como instrumento exclusivo de prazer e de negócio, para enriquecimento ilícito, para fama, para alcançar metas de poder e de luxo, ei-lo transformado em recurso portador de consequências imprevisíveis. Então vejam como a gente sabe, tudo é pensamento, tudo é energia, tudo é sentimento. Então se a gente focar todas as nossas energias, pensamentos e sentimentos no sexo, que não é algo maléfico, é benéfico, mas ser usado para o bem, usado com amor, usado da forma que deve ser usado, vamos assim dizer, tá tudo certo. O problema é, então, só focar nisso sua vida, porque depois vira uma obsessão, a gente desencarna e não consegue se desapegar, e aí vira um turbilhão de decepções, de vingança e de apego material. É isso, espero que vocês tenham gostado e amanhã a gente retorna no nosso próximo capítulo.